Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância. Um bate-papo aí descontraído, mas bastante didático, entre mim, Dr. Áureo do Carmo Filho, Dr. Guilherme Almeida, sempre com algum tema interessante aí para falar com vocês aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto da semana passada. Vamos falar um pouquinho mais sobre hipertensão, hoje com uma pegada um pouco mais resolutiva, né? Falando um pouquinho mais sobre tratamento e complicações. Isso aí. Né? Como a gente já falou na semana passada, né? Hipertensão é um tema muito importante, muito comum na nossa prática médica, né? A gente vê no hospital a consequência da hipertensão, muitas das vezes, né? Doenças cardiovasculares. E ambulatorialmente também, né? No ambulatório de cardiologia, né, geral, é o carro-chefe, né? Assim como na sua prática também ambulatorial, de diabetes deve ser muito comum, de Muito endócrino comum. deve ser muito comum. Então, assim, o tratamento da hipertensão é um tema de muita importância, né? E que muitas das vezes a gente vê erros sendo cometidos, né? Muita gente associa a hipertensão, né, a uma série de coisas do tratamento, série de fatores do tratamento que são justamente o contrário, né? Tem muita gente, por exemplo, que contraindica atividade física quando o sujeito está hipertenso. Isso, você nunca viu isso? Não, Nunca? graças a Deus. Então, na cardiologia, volta e meia chega um paciente falando, doutor, eu estava querendo fazer academia, mas aí fui no meu clínico mediu a pressão, deu alta, falou para não fazer atividade física nenhuma, não. Né? Para primeiro consultar um cardiologista para depois fazer atividade física. Falei, então tá bom, tá satisfeito? Consultou o cardiologista, agora pode ir fazer atividade física. Então tem, mas infelizmente tem isso, né? Muitos médicos se assustam com o nível tensional do paciente e contraindicam. Então, assim, você que né, tem aí o viés aí de ser, né, praticar atividade física, de ser também parte do seu público-alvo aí, os pacientes também que te procuram também para isso, né? Na medicina desportiva. Queria que você falasse para mim aí, o que você acha que a gente deve fazer num paciente hipertenso, né? Como forma de tratamento não medicamentoso. A gente vai discutir mais na frente quando que a gente deve realmente começar com remédio e quando não, né? Sim. De antemão, já vou te falando que assim, a hipertensão leve até a moderada, né, começa com tratamento não medicamentoso. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de várias outras sociedades de cardiologia internacionais é tratamento não medicamentoso inicialmente. Você não começa nenhum remédio. Claro, salvo algumas situações clínicas específicas que você tem que começar. Versus tempo também, né? Também, né? E se o paciente tem risco maior, né, de problema. Mas o nosso dia a dia, né, ambulatorialmente falando, é daquele paciente que acabou de descobrir que é hipertenso, né? É sedentário, fumante, obeso, né? E que quer mudar de vida. Certo. Eu quero viver mais uns anos, quero ver minha filha crescer, quero ver minha filha casar e quero me cuidar. Então, chegou, é uma hipertensão leve, no máximo moderado. No máximo 17, 170 milímetros de mercúrio de sistólica. Como é que você acha que a gente deve conduzir um paciente desse? Bom, primeiro de tudo, se alguém procura um médico do esporte, um endocrinologista que eu seja, um nutricionista, um nutrólogo, enfim, e correlatos, para fazer mudanças de hábito de vida, porque geralmente são as especialidades que as pessoas acabam procurando para iniciar uma atividade física e etc., e diz que tem hipertensão, primeiro a gente tem que ver se tem hipertensão mesmo, né? Baseado nas medições, né, ambulatoriais, como a gente falou no Papo MedCode da semana passada, baseado no mapa. A partir disso, você estratifica a classificação. Se é um estágio 1, que você falou, uma leve, está aí entre 140 e 159 de sistólica, por exemplo, né? A gente vai iniciar essas mudanças de hábito de vida nos primeiros 3 meses. Né? Se essas mudanças de hábito de vida surtirem resultado, você nem precisa de um tratamento farmacológico. Se não surtir resultado, você invariavelmente vai acabar tendo que dar um medicamento para esses pacientes. Primeira coisa é a gente avaliar os fatores de risco que são passíveis de intervenção.
como a gente falou também no Papo Medical da semana passada, a gente não pode mudar a genética do paciente, a gente não pode mudar a etnia e o histórico familiar que ele possui. Mas, por exemplo, a gente pode tratar a obesidade que porventura ele tenha. Então, para tratar a obesidade, você vai ter que fazer o tratamento direcionado àquilo. Dieta, terapia nutricional, exercício físico, que independente de ser obeso ou não, esse indivíduo vai ter que acabar realizando, e também terapias medicamentosas, de repente, para a própria obesidade. Se ele não tem obesidade, não precisa, né, do tratamento medicamentoso. Dentro do exercício físico, a gente submete esse paciente a uma avaliação pré-exercício, que vai ser um tema super interessante da gente falar aqui um dia, né? Certo. Como que se faz uma avaliação pré-participação? O tema é esse, avaliação pré-participação. A gente usa essa linguagem, né? Hoje existem ferramentas como o Parquet, né, que são questionários que você pode responder na academia, isso foi legalizado, não precisa mais do famoso atestado médico, e no Parquet ele vai ver lá, se você tem um dos problemas cardiovasculares como hipertensão, agora você vai precisar do seu atestado médico, né? Então, dieta e exercício são 2 pontos super relevantes. Outro ponto é o combate ao tabagismo. A gente fez um Papo Medical sobre tabagismo algumas semanas atrás, e eu tinha falado que uma vez um professor me disse que uma das melhores coisas que o médico pode fazer pelo seu paciente é fazer com que ele pare de fumar, né? E lembro que a gente conversou e falou que é papo de... tema de consulta de qualquer especialidade, perguntar se o paciente fuma e apresentar a ele se ele tem desejo de parar de fumar e encaminhar ele para um médico apto a tratar, tomar medidas antitabagistas, ou ele mesmo, se sentir confortável, tomar essas medidas contra o tabagismo. Isso é super importante. Outra coisa é o consumo moderado de álcool, que a gente também falou num Papo Medical sobre alcoolismo, e a gente até caiu numa conversa sobre se o álcool era benéfico para o coração ou não. E aí a gente falou do resveratrol, das uvas vermelhas, de alguma região da França e etc, né? Mas é fato que hoje no consenso diz que você pode ter um consumo moderado de bebida alcoólica. Tomar uma taça de vinho por dia não tem nenhum problema. O problema é o consumo abusivo do álcool, que a gente definiu muito bem no Papo Medical sobre alcoolismo. Aí entram medidas mais claras e clássicas, né? Restrição à ingestão de sódio. A restrição à ingestão de 6 gramas de NaCl por dia, ou 2 gramas de sódio por dia. Hoje a gente tem os sachêzinhos, né? Fica mais fácil de contar, mais ou menos também. E fica mais fácil de contar. As pessoas confundem que é 2 gramas de NaCl. Não é 2 gramas de NaCl, é 6. 6 sachês por dia. 2 de sódio, né? Gera uma confusão danada. Mas a restrição de sódio, como a gente conversou sobre a teoria dos navios negreiros na semana passada, é uma situação possível, certo? Existem outras mais passíveis de discussão. Por exemplo, o consumo de cafeína, né? O pessoal que gosta de fazer exercício físico gosta de tomar sua xícara de café antes do exercício, ou gosta de tomar cápsulas de cafeína, e foi visto que a cafeína pode aumentar agudamente a pressão arterial, mas no longo prazo ela reduz a pressão arterial. E tem outros benefícios, né? Musculares, pulmonares, até cardiovasculares também. Diminui esteatose hepática, isso aí. Ajuda, né, no gasto calórico, claro que, assim, no exercício. Também é a mesma coisa que o álcool, né? Tem também a faixa de tranquila, né? Exatamente. Os consensos falam de até 200 miligramas por dia de cafeína, que dá 2 xícaras cheias de café. Xícara mesmo, cheia. Expresso, se fosse expresso, ia ser mais ou menos uma meia dúzia, As cápsulas de cafeína vendidas aí em loja de suplemento, elas têm de 100, tem de 200, tem de 410, né? A dose tóxica, né, da cafeína é até 8 miligramas por quilo de peso. É uma faixa boa aí. Então, assim, tem que individualizar, né? Tem pessoa que é metabolizadora lenta, tem pessoa que já está adaptada ao consumo de cafeína. Então, essa coisa da cafeína, que é dúvida de muita gente,
tem que ser individualizado caso a caso, mas as faixas seguras são essas que eu estou falando para vocês. Eu acho que vale o bom senso também, né? Você não vai começar um tratamento com... Tratamento não, né? Você não vai começar a usar um pré-treino começando com 410, né? Claro que não, você vai fazer um começando escalonamento devagarinho e vai escalonando. e vai ver, até exatamente. porque a cafeína pode dar crise de ansiedade, Não, pode dar outras tem algumas coisas pessoas aí. que não caem bem Tração mesmo. gástrica, né? Entre outras. Agora tem temas mais polêmicos. Você já recebeu algum paciente no consultório falando assim, doutor, tô tomando magnésio. Ah, aí muitos. Magnésio tá na moda, né? Magnésio é o tal do... Não gosto de falar nome comercial, mas é porque tá tão na moda, que é o Magnem B6, né? É o magnésio mais a vitamina B6. Então, o magnésio, né, em relação à pressão arterial, ele não tem nenhuma evidência científica que ele melhore, né, a sua hipertensão ou que ele ajude de alguma maneira. Mas, por conhecimento associativo, a gente tem que lembrar que o sulfato de magnésio é um antihipertensivo. E a gente usa, por exemplo, em eclâmpsia. E antiarrítmicos também, né? Porque o magnésio nada mais é do que um cátion divalente, assim como o cálcio é um cátion divalente. Então, o magnésio ele atua como um antagonista do cálcio, né? Então, é uma das coisas aí levantadas. O próprio cálcio, né? O consenso se refere que uma alimentação rica em cálcio ajuda no combate da pressão arterial, mas que não há evidência suficiente para afirmar isso. Inclusive, existem estudos que mostram que as pessoas têm que ter cautela nessa reposição sobre risco de aumentar o risco cardiovascular, aumentar a formação de aterosclerose. O grande problema desses estudos que falam de componentes nutricionais, vamos dizer assim, né, componentes da dieta, e associam isso a alguma proteção cardiovascular, é que a maioria desses estudos são estudos epidemiológicos. E é muito difícil de controlar essa população. Exatamente. Você não tem uma controlar população... variáveis, deixar aquela variável e isolada. Como é que você vai controlar o magnésio da dieta do sujeito, entendeu? Muito difícil, é muito complicado. Muito complicado. Né? Tem algumas substâncias que são mais fáceis, são substâncias que não tem na dieta normalmente. O que é capaz de você dosar, tipo vitamina D, que também está presente no consenso, escrito lá que a vitamina D, a reposição de vitamina D, não existe nenhuma evidência que ela ajude a controlar a hipertensão arterial. Exatamente. Assim, uma pergunta que eu queria te fazer, né? Porque tem muita gente que associa, né, o tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial, em termos de exercício físico, né? Tem pessoas que acham que só o exercício aeróbico que melhora as cifras. Não, de forma nenhuma, né? Fala pra gente aí. Eu também acho isso. Acho não, né? Também sei que é assim. É lógico que o exercício aeróbico, ele é capaz de gerar um preparo cardio. Quer dizer, que o seu coração aumente a sua força de contração, aumente o seu débito sistólico, e isso acaba preservando ele em relação à frequência, ele acaba hipertrofiando a sua musculatura e etc. Melhora a saúde cardiovascular. O aeróbico gasta mais caloria. E isso proporciona com que você perca peso. Mas você fazendo um treino de musculação e desenvolvendo uma musculatura, você aumenta a secção transversal dos vasos, né? Você aumenta o número de vasos sanguíneos e isso gera uma diminuição da pressão arterial também, e aumenta o gasto calórico, de certa maneira, combate a obesidade. Aumenta o teu metabolismo, né, de repouso, né, o seu gasto energético basal. Então, assim, porque tem muita gente que pensa assim, né, não, mas eu não tenho 1h30 para fazer um qualquer treino, exercício, né, Áurea? Até caminhada, né? Qualquer exercício vale, né? E assim, a musculação é excelente, porque a musculação é o exercício mais completo que tem, né? Você chega lá para fazer a musculação, tem lá uma esteira te esperando, tem uma bicicleta e tem lá os ferros, né? Então você vai fazer o exercício de força, como muitos chamam, né? E vai fazer o exercício aeróbico. Perfeito. Né? Mas todos os dois têm benefício, né? Quando a gente fala de envelhecimento, por exemplo, e hipertensão é uma doença muito comum... A gente tem que pensar também em saúde articular, né? Articular, muscular, né? Então, a independência do idoso, por exemplo, nível de independência. Então, a musculação é muito importante, né? Não só pensar no aeróbico, tem que pensar na musculação. Deixa eu aproveitar e rapidamente contar mais uma história, pode? Pode. Uma vez eu estava no consultório, essa vai ser rápida, eu estava no consultório e chega a mãe e uma filha. E a mãe fala assim para mim, doutor, essa menina tá com tonteira. Ela reclama o dia inteiro de tonteira. Já levei ela em 3 otorrinos e eles passaram remédio para tonteira para ela, mas ela continua tonta de qualquer jeito. Aí eu olhei para a mãe, olhei para a filha e falei, a senhora é hipertensa? Aí ela falou, não, doutor, a paciente é ela, não sou eu, não. Eu falei, não, responde a minha pergunta, a senhora é hipertensa? Ela falou, sou, doutor. Eu falei, quem cozinha na casa?
Ela falou, doutor, a paciente é ela, não sou eu. Quem cozinha na casa? Ela falou, eu. Eu falei, a senhora bota sal na comida? Ela falou, não, porque hipertenso não pode comer sal, não sei o quê. Eu falei, mas a sua filha é hipertensa? Ela falou, não, minha filha não é Come hipertensa. a mesma comida sem sal. Aí eu cheguei para a menina e perguntei assim, olha só, você sente tonteira quando você levanta da cama, levanta da cadeira? Ela, sim, doutor. Hipotensão Isso é postural. uma hipotensão postural. Devolve o sal da comida da menina, que ela vai melhorar. Na semana seguinte, ela Acabou o voltou. problema. Era interior, né? Aí É. o paciente vai e volta. Aí, semana seguinte, ela passou. E doutor, resolveu. Minha filha não precisa de remédio, não. É só Essa questão do sal é uma questão muito interessante, né? O sal não é inimigo, né? Pelo contrário, a gente precisa do sal. O sal é um dos melhores temperos que tem, não calóricos, inclusive, né? Então, você vai comer uma salada, né? Claro, né? Não é tão ruim assim você colocar um azeite na salada, né? O azeite é uma gordura boa e tal, mas é uma gordura. Então, aquilo ali é calórico à beça, Com certeza. né? É 1 grama, 9 quilocalorias, né? O sal é 0 caloria e você vai, né, puxar o sabor ali do alface e do tomate, né? Então, o sal não é inimigo. O excesso de sal é que é o inimigo. Exatamente. O problema é que o brasileiro, a dieta do brasileiro é riquíssima em sal. É 8 ou 80, né? O Exatamente. cara que é hipertenso e é vidrado nessa coisa de sal, come sal nenhum, né? Ou ele come lá só embutido, né? Ou ele come toneladas de Ou sal. pior, né? O cara chega já vi muito isso em self-service, né? O sujeito vai lá, né, de comida aquilo, né? Vai lá, pesa o prato, chega na mesa, pousa o prato na mesa, já pega o sal e já joga em cima. Ele nem prova a comida. E quer né? que o outro que não tem hipertensão, não tem nenhum problema, não coma sal também. Não, igual o caso bota aí. o sal aí, bota... Entendeu? É incrível, né? Então é complicado. Então, sal não é inimigo. Esse é um grande recado de hoje. Excesso, né? O excesso é que é o problema. Então, até a gente vai entrar agora em tratamento farmacológico, né? Isso. Se você pensar em ponto de consenso, né, de letra fria, ele diz que no estágio 1, depois de ter sido tentados medidas de mudança de hábito de vida e que elas não foram eficazes, que no estágio 1 você usa uma classe de antihipertensivo, né? Isso. Ou se, por exemplo, você tiver, por exemplo, um idoso frágil com um estágio 2, aí você coloca uma classe de antihipertensivo. Nos estágios 2, 3, né, ou indivíduos com alto risco cardiovascular, você pode começar com 2 classes. Isso. Né? Então, isso é o que a letra fria manda, né? Não o que o seu feeling, no momento da consulta, vai fazer você prescrever, né? Agora, existem algumas boas práticas em relação à prescrição dessas classes. Por exemplo, escolha dessas classes. Queria que você falasse um pouquinho para mim. Existem várias situações clínicas específicas, né? Por exemplo, num paciente diabético, né, em que você vai começar um antihipertensivo. Um IECOBRA. Exatamente. A gente dá preferência ao IECOBRA, que IECA, né, inibidor da enzima de conversão de angiotensina. Bloqueador do receptor da angiotensina. Isso. Losartan, Elbra e IECA são os PRIO. Valsartan, isso. Enalapril, Captopril, que foi o primeiro, né? Então, esses são os mais indicados. Se você tem, por exemplo, um paciente que é sabidamente coronariopata, por exemplo, né, ele vai se beneficiar, por exemplo, de nitrato e de beta-bloqueador. Sem dúvida. Se é um paciente que tem incontinência urinária, você não vai fazer diurético. Se é um paciente lá da teoria dos navios negreiros, afrodescendente, etc., você pode usar um diurético como primeira escolha. Aliás, durante muitos anos, o diurético foi considerado a primeira escolha. A hidroclorotiazida, eu acho que foi o diurético mais prescrito mundialmente como antihipertensivo. Hoje né? A gente sabe que não tem essa, né? A primeira escolha é você individualizar o tratamento. Como sempre, né? Então, eu particularmente, meu público é um público mais idoso, né? Então, a gente tenta escolher os medicamentos que tenham menos efeito colateral para o idoso. Né? Então, diurético, para mim, é uma desgraça. Né? Vai dar vertigem, vai dar hipotensão postural. No Rio de Janeiro, então, com esse calor que a gente sente aqui. Desidratação. Né? Às vezes já tem problema de hiperplasia prostática, vai ao banheiro toda hora. Então, diurético, para mim, assim, só em último caso, só quando eu não consigo resolver com outros medicamentos. Né? Certo. Paciente que tem, por exemplo, doença venosa periférica, né? Tem lá as varizes e tal. Não pega bem você fazer uma lodipina, por exemplo. Né? Porque a lodipina dá edema, né? Nos pés. E muito comumente, né? 10%, às vezes até mais dos pacientes. Então,
E a tosse dos prios, né? A tosse do... Já peguei paciente, já fui em vários médicos, doutor, essa tosse que não melhora. Aí você olha lá, quais remédios você toma? Eu tomo captopril. Então, tem 2 efeitos colaterais que, assim, quando chega no consultório, a gente já mata logo, né, a causa, que é isso, é a tosse com inibidor ECA e o edema de membros inferiores com amlodipina e outros, né, com bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, né. Então, são efeitos colaterais relativamente Você já comuns. prescreveu Reserpina? Reserpina eu não me lembro de ter prescrito, não. Já prescrevi minoxidil. Reserpina já saiu do mercado há muito tempo, né? Não prescrevi, não. Reserpina era um medicamento muito barato e altamente eficiente para tratamento da hipertensão arterial. Ultimamente a gente teve uma grande perda do arsenal terapêutico, né? Que é a clonidina, né? Clonidina eu já prescrevi muito na emergência. Exatamente. É um medicamento que também funcionava muito bem como ansiolítico, né? Uma vez eu fui apresentar um trabalho no Congresso Mundial de Geriatria, né? Lá em Paris. Fui apresentar 2 trabalhos nossos chique, lá. Hein? Chique. Então, do meu lado, apresentação de pôster, né? Então, do meu lado tinha uma croata apresentando o trabalho dela de clonidina, né? Isso em 2005, olha só quanto tempo tem. Em 2005, ela mostrando, né, naquela época já, como um ótimo medicamento para indução anestésica. Ah, sim, os anestesistas usam. E assim, usam até hoje, usam muito, e era excelente, mas agora, infelizmente, saiu do mercado, né? Parou de fabricar, era um remédio que custava, assim, R$5 a caixa. Incrível essas coisas acontecem, né? Remédios muito bons e baratos acabam saindo do mercado, né? Como a Reserpina. Essa foi a perda grande de 2023 para mim. O minoxidil, que era um vasodilatador, né? Utilizado para tratamento de hipertensão, hoje a gente usa para tratamento de calvície. Tópico, né? Tópico ou por microagulhamento, né? E até oral também, 2,5 via oral, né? É utilizado. Bom, então assim, também tem a questão do não misturar IECA com BRA. Isso, aí tem algumas práticas que já foram, né, caíram por terra, né? A gente já teve o modismo de misturar IECA com BRA. Principalmente para prevenção de doença renal. E tinha outra classe de medicamentos também, que era bloqueador direto da renina. Alisquireno. Bloqueador direto da renina. E isso caiu, né? Então não é mais eficaz do que isoladamente um ou outro, né? Apesar de que hoje a gente tem um remédio para insuficiência cardíaca que mistura 2, né? Sim. Que é o Entresto, né? Que é o sacubitril com valsartana. Mas na hipertensão, não. Então, a gente tem algumas associações que são interessantes, né? Que você associa, determinadas classes, uma classe potencializa o efeito da outra e diminui os efeitos colaterais. Sim. Né? Então, um grande exemplo para mim são os BRAs ou IECAs com bloqueador de canal de cálcio. Ou BRA e IECA com diurético. Diurético, hidrocloro de azida, por exemplo. E tem também outras observações, aí é mais filigrana, mais coisa de cardiologista, né? Que é a tal da cronoterapia. Tem alguns medicamentos que funcionam melhor se você der à noite. Ah, sim. Entendeu? Bloqueador de canal de cálcio, por exemplo, é ótimo você fazer o tratamento à noite, né? Amlodipina é um medicamento que tem uma meia-vida aí de 16 horas, 14 horas. Então dá para você fazer uma vez ao dia. Então se você fizer à noite, você diminui muito a chance de efeito colateral e aumenta a potência do medicamento, né? Os BRAs também têm essa característica, né? De aumento de potência, você fazendo à noite, né? E o ajuste, Áureo? O ajuste é no tato, né? O paciente vai voltar na consulta depois de, sei lá, 3 meses. Às vezes menos, né? Quando você começa... Eu, pelo menos, eu gosto de começar um tratamento e o paciente voltar no consultório 2 semanas depois, né? No retorno, a gente não cobra consulta e tal, mas eu quero acompanhar de perto, porque em 2 semanas vai dar para você ver se ele teve efeito colateral, que é o principal, né? Em 2 semanas você também vê para onde que a pressão foi. Então, no início, se o paciente é virgem de tratamento, você começa o tratamento, eu fico de perto. Chegou lá 15 dias depois, caiu bem a pressão e não teve efeito colateral nenhum. Aí tudo bem, aí volta daqui a 3 meses. Né? Beleza. E aí, se também não melhorou, você ou aumenta a dose da classe que você está usando, ou você acrescenta uma outra classe, levando em conta a individualização, que a gente já conversou bastante. Eu sigo mais ou menos a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Teve uma época, né, antes do último consenso da SBC sobre isso, que saiu, a recomendação era você começar 2 drogas,
logo de cara. Como eu citei, baixa. né? Quando é estágio 2 ou 3. Não, mas para qualquer, para qualquer um. Para qualquer um, antigamente era assim. E eu nunca fiz isso. Isso aí é nunca complicado. fiz isso. Então eu gosto de começar de uma em uma. Claro, na 2 para 3 ou na 3 a gente tem que entrar de sola. Mas o normal não. O normal é você pegar. O paciente está com 17/10 de pressão, começa a 1, né? Se o paciente está na mão, baixando, né? Você exatamente. tem como fazer isso, né? Mas às vezes você trabalha no SUS, por exemplo, na medicina de família, e às vezes você está sobrecarregado, né? E tem muitos pacientes para você ver. Inclusive tem assuntos polêmicos, a gente não vai entrar nesse tipo de assunto, que são os programas de hipertensão com tratamentos por não médicos, né? A gente não vai entrar nisso, né? Aí, para a gente encerrar rapidamente as complicações, vou falar das principais, assim. Bom. Qual é a principal consequência da hipertensão arterial sistêmica na população? Assim, a gente tem complicações que são, entre aspas, invisíveis, né? Que não são diretamente relacionadas à hipertensão, como, por exemplo, a encefalopatia, a retinopatia, a nefropatia. Essas são diretas. Vocês entenderam, né? Tem alguns tipos de complicações que são invisíveis, como a retinopatia. Então, assim, uma retinopatia e a nefropatia, né? O sujeito entrou em diálise porque nunca tratou da pressão. Isso é óbvio, né? É uma consequência. É uma das principais causas de evitável, né? Crônica, evitável. Evitável de doença renal crônica. Mas a hipertensão, ela tem assim como diabetes, né? Assim como diabetes. Tem as complicações cardiovasculares de angina, de infarto. Claro, vai aumentar o risco AVC, cardiovascular, né? Aterosclerose, AVC, até o AVE isquêmico hemorrágico, barra hemorrágico. Isso. O indivíduo pode ter um AVE hemorrágico por uma emergência hipertensiva. Exatamente. Brutal, então, né? Essas são complicações que são, muitas das vezes, mais comuns do que a doença renal crônica, né? Ou do que a retinopatia hipertensiva. Né, mas que você não atribui só a hipertensão. Mas, na verdade, são complicações diretamente relacionadas. Tem complicações crônicas no paciente que não tem uma hipertensão controlada, né? E tem até complicações agudas, né? Encefalopatia hipertensiva, nefropatia maligna, hipertensiva maligna, né? Hemorragia intraparenquimatosa por hipertensão. Né? Essas são as complicações, né? Mais graves, né? Dissecção aórtica é gravíssima, né? Aneurisma dissecante. Isso aí já vi muito, cara. Tem história aí para contar, mas aí o nosso Papo Medcode vai durar 1 hora. Então, prometo que eu conto a história outro dia para vocês. Então a hipertensão, para mim, é isso, né? A hipertensão está ligada a isso tudo, né? Complicações crônicas que a gente costuma correlacionar diretamente, por exemplo, né, a doença renal crônica, né? Nas clínicas de diálise é hipertensão e diabetes, né? A causa de mais de 90% dos casos ali é hipertensão e diabetes. Tem outras complicações, mas para mim valem essas, né? AVC, doença coronariana, né? Primeiro AVC e doença coronariana. AVC é a doença que mais mata ainda no Brasil, até hoje, né? Doença coronariana. Doença coronariana que mais mata no mundo, né? No Brasil. No Brasil também, segunda. Então, para mim, são as principais, mas também vem. Retinopatia, nefropatia. Doença arterial periférica. Doença arterial periférica. Outras coisas, né? Então, para mim, a doença mais perigosa que tem, né? E a doença que todo clínico deveria aprender o básico a manejar, do mesmo jeito que deveria aprender a conduzir um paciente com diabetes também, né? Com certeza, pelo menos os casos mais básicos. Mais leves, né? Insulino dependente, aí encaminha para o teu consultório. Opa, obrigado, hein? Mas, assim, para prescrever um hipoglicemia antioral e acompanhar o paciente... Diagnosticar, pelo menos, né? Diagnosticar não custa nada, né? Se você souber fazer a medição da pressão arterial no seu consultório, solicitar um mapa, minimamente o mapa já vem interpretado, já vem ali para você, já vai chegar no cardiologista já com a medição de consultório, já com o mapa confirmado, é hipertensão. Agora, você encaminhar o paciente para o cardiologista e falar, vê aí se é hipertensão. Não, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Pessoal, agradeço o acompanhamento de vocês. Semana que vem tem hipertensão secundária. Prometo contar uma história muito boa sobre hipertensão secundária para vocês. Um abraço e até lá.